Olá, bem-vindos ao Fala Auditor. Estamos aqui na TVE e também nas redes sociais da emissora e da Secretaria da Fazenda, para tratar de conteúdos importantes que visam ajudar você a compreender melhor a gestão tributária em todo o nosso estado. Além disso, discutimos iniciativas que têm o potencial de melhorar a sociedade em que vivemos. O tema que trataremos hoje é algo que sempre desperta dúvidas entre os cidadãos sobre como proceder para garantir os seus direitos. Vamos falar sobre as regras para a concessão de isenção de IPVA e também ICMS para pessoas com deficiência. Para não deixar nenhuma pergunta sem resposta, convidamos o colega Carlos Antônio de Oliveira Pinto, que sabe tudo do assunto e fez a gentileza de sair lá do Alegre, minha terra natal, para nos ajudar nesses esclarecimentos. Carlos é auxiliar fazendário e chefe da agência da Receita Estadual do município de Alegre. Muito bem-vindo, Carlos, e obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando do programa e é sempre um prazer poder contribuir, ajudar a levar informação útil e relevante, principalmente sobre esses dois benefícios tão importantes, né, na vida do cidadão, do contribuinte capixaba. E como eu falei, Carlos, realmente são muitas dúvidas lá na Cefaz que a gente recebe sobre esse tema, por isso te convidei e também para parabenizá-lo por esses 22 anos de serviço público. Entramos juntos lá em agosto de 2002, então parabéns pelo ótimo trabalho feito na agência de Alegre. Vamos começar então, Carlos, falando como que o cidadão pode solicitar o direito da isenção de IPVA, isenção de ICMS, né? O que possibilita a ter esse direito? Bom, Tiago, essa é uma demanda muito grande nas agências, né? Os dois benefícios são destinados à pessoa com deficiência física, né, o PCD, né, que a gente conhece pela sigla, e também a pessoas com deficiência mental profunda ou severa, né, deficiência visual, síndrome de Down e autismo. Essas pessoas, né, que se encontram comprovadamente nessa condição, nesse estado de saúde, né, têm direito a ambos os benefícios. Porém, vale a pena assim, destacar que o IPVA, né, a isenção do IPVA, por ter a sua própria legislação, ele é um pouco mais amplo que o ICMS e ele também alcança a deficiência auditiva, que não é contemplada pela isenção do ICMS. Importante. Né? Nesse aspecto, também é importante a gente colocar para as pessoas que nos assistem que, recentemente, a Secretaria da Fazenda, através da Receita Estadual, fez umas adequações na legislação do IPVA e incluiu, né, com base na legislação federal, a deficiência auditiva unilateral total. Além disso, também foi incluído a visão, a deficiência visual monocular. Então, essas duas situações atualmente também são contempladas pela isenção do IPVA. Então, informações bem recentes aí para os cidadãos. Sim. Estarem mais atentos, então, aqui no Fala Auditor a partir de agora. Carlinhos, obrigado pelos esclarecimentos. E eu acredito que todas as dúvidas estejam no Fale Conosco, correto? Correto. O contribuinte, ele consegue a relação de todos os documentos obrigatórios, além dos requerimentos específicos e dos laudos periciais necessários para a comprovação de cada situação de saúde dessa. Então, é necessário que ele faça essa comprovação por meio de um laudo pericial específico, né, que deve ser atestado por um médico do Sistema Único de Saúde. Entendido. Então eu vou falar aqui o site da Secretaria da Fazenda, Carlinhos, se me permite, que é o cefaz.es.gov.br. Acessando lá o Fale Conosco, podem ser encontradas lá perguntas e respostas ou enviar a sua dúvida para que os técnicos da Secretaria da Fazenda possam responder eventuais dúvidas que não se façam esclarecidas aqui no nosso bate-papo hoje. E é importante ressaltar, Carlos, que estamos lidando com duas isenções diferentes. São dois tributos, correto? Dois impostos. O ICMS, que é sobre a aquisição, né, do veículo, a compra, e o IPVA, que é o imposto cujo fato gerador é a propriedade desse veículo.
Então, duas isenções para impostos distintos. Tem valores também, né? Uma dúvida grande em relação ao valor do veículo. Qual o limite? Se é mais de 100 mil, menos de 100 mil? Se eu tenho um carro que vale mais do que esse limite, eu ainda assim posso ter isenção? Explica para a gente essas partes, por favor. Tanto a legislação do ICMS quanto a legislação do IPVA estabelecem limites para a concessão desses dois benefícios. Um desses limites se refere ao valor do veículo. No caso do ICMS, para compra de veículo novo, a isenção ela é total para veículos cujo valor sugerido ao consumidor final não ultrapasse 70 mil. Porém, tem uma novidade, né, já de algum tempo para cá, a possibilidade de uma isenção parcial, né, sobre a parte que exceder este valor, limitado a 120 mil reais. Então, hoje, para que a pessoa revestida dessas condições possa lançar mão deste benefício, ela precisa adquirir um veículo até 120. Até 120 mil reais. Exatamente. E para o IPVA? A questão do IPVA já tem um outro valor fixado. Atualmente, a legislação do IPVA, ela fixa um limite do valor do veículo até 100 mil reais. Então, de maneira resumida, para que o cidadão possa obter as duas isenções, de maneira total, seria 70 mil. De maneira proporcional em relação ao ICMS e total ainda em relação ao IPVA, 100 mil. Somente o ICMS acima de 100, limitado a 120 mil reais. E acima de 120 mil reais, aí realmente ela fica fora desse limite fixado pela legislação. Ok. Inclusive, a gente precisa sempre discutindo esses valores, esses limites, né, Carlos? Porque os carros hoje em dia estão cada vez mais caros, podemos dizer dessa forma, mas já são muitos beneficiados aqui em nosso estado com essas duas isenções, né, isenções importantes para essas pessoas que já têm gastos com a sua própria saúde, com a sua condição, com a sua deficiência, medicamentos, consultas médicas, cuidadores em alguns casos, né? Então, você tem uma ideia de quantos atendimentos têm sido feitos, quantas isenções concedidas, quantos processos protocolados na Cefaz? Só esse ano, no primeiro semestre, nós já tivemos 3.250 processos autuados, né, no EDOCS para esses dois tipos de pedido. Isso já implica num aumento de praticamente 50% sobre a quantidade de pedidos autuados no primeiro semestre do ano passado. Então, esse valor ele vem crescendo ano a ano e só reforça a importância da divulgação dessas informações para que pessoas que até então não têm conhecimento sobre esse direito possam, né, acessá-los através das agências da Receita Estadual. Sim, hoje estamos gravando o programa 19 de agosto, então mais de 3 mil processos protocolados até então, superando aí em mais de 1.500 do ano passado. Bom, é muito trabalho e uma dúvida também, Carlos, que às vezes nós recebemos lá na Secretaria da Fazenda, é em relação à renovação dessa isenção. Conseguiu a isenção esse ano e o exercício seguinte, tem que ser renovado, é permanente, como funciona? Na parte do ICMS, como o benefício é destinado à aquisição de veículo novo, né, o contribuinte não precisa se preocupar com a questão da renovação, né? Apenas a legislação lhe impõe a obrigação de permanecer na propriedade do veículo durante 4 anos, não podendo transferi-lo a outra pessoa que não se revista nas mesmas condições, né? Com relação ao IPVA, a própria legislação do IPVA, no artigo 12, já prevê essa renovação automática enquanto, né, o beneficiário permanecer na propriedade do veículo. Então, ficando ele na propriedade do veículo, não há necessidade de fazer a renovação, solicitar a renovação do benefício anualmente. Ótimos esclarecimentos, Carlos. Uma dúvida também, já finalizando aqui a nossa conversa, em relação aos portadores de síndrome de Down. Eu sei que há uma diferença em relação às outras deficiências, que é em relação ao IPI.
Pode falar rapidamente sobre essa parte, por favor? Então, o convênio ICMS 38/2012, ele traz no seu texto a exigência de que a isenção do ICMS, ela só pode ser concedida para as operações de saída de veículos contempladas pela isenção do IPI. O IPI, que é um imposto federal. Exatamente. Daí a importância do cidadão que pretende adquirir um veículo com esses benefícios, procurar a Receita Federal, né, através do site, né, e dos canais oficiais, para que ele possa, primeiramente, obter a autorização da isenção do IPI, para em seguida, né, solicitar a isenção do ICMS. E depois, ao adquirir o veículo, no momento do primeiro emplacamento, solicitar à Receita a isenção do IPVA. Essa situação, conforme o próprio convênio, ela abre uma exceção, né, para aqueles veículos cuja operação de venda está destinada aos portadores de síndrome de Down. Os responsáveis, né, no caso. Exatamente. Né, então, assim, de acordo com a legislação, né, o veículo, se a operação de venda for destinada a uma pessoa com síndrome de Down, né, não estaria dentro dessa exigência da autorização prévia do IPI. Perfeito. Mais uma facilidade, né, para que essas pessoas, nessas condições, possam usufruir do benefício. Excelente, então, Carlos. Muito obrigado por esclarecer esse tema tão importante para o cidadão e por se dedicar a atender ao contribuinte com excelência lá em Alegre. A caneca é uma lembrança do programa e um agradecimento por sua participação. Leve também o meu abraço a todos os amigos lá da agência de Alegre e qualquer hora passarei lá para tomar um café com todos vocês, sem dúvida nenhuma. Eu fico muito grato, fico muito honrado, vou cobrar a visita, né? E assim, mais uma vez eu agradeço e assim, é um grande prazer e um orgulho muito grande enquanto servidor público, né, cumprir com essa missão, né, de ser parceiro do contribuinte capixaba, de poder levar esse auxílio, essa ajuda, essa informação útil e relevante para que ele possa ter acesso aos seus direitos. Assino embaixo, Carlos. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, é só acessar o Fale Conosco da Receita Estadual. Vou repetir o site, cefaz.es.gov.br. E se precisar de ajuda, lá no site você também consegue marcar um atendimento em uma das 11 agências da Receita Estadual. O atendimento também pode ser feito por videochamada, sem sair de sua casa. Ficamos por aqui, mas fique ligado, porque o Receita Informa também abordará o IPVA. Obrigado e até o próximo Fala Auditor. Sabia que os contribuintes que tiveram o veículo furtado, roubado ou que sofreram perda total em um sinistro podem solicitar o ressarcimento do IPVA, caso já tenham quitado o imposto? A devolução é proporcional aos meses restantes para o término do exercício. Para solicitar o ressarcimento, é preciso preencher o requerimento disponível no site da Secretaria da Fazenda, em cefaz.es.gov.br, acessando o menu Receita Estadual, IPVA, Restituição. No requerimento, o contribuinte deve informar seus dados bancários para o depósito. Após o preenchimento, é preciso enviar o documento a uma agência da Receita Estadual por meio do Sistema Eletrônico de Gestão de Documentos e Processos do Estado, o EDOCS, acompanhado de outros comprovantes, como a certidão de baixa do veículo no Detran, em caso de sinistro, ou certidão fornecida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. A relação completa dos documentos também está disponível no site da Cefaz, na seção Fale Conosco. Continue acompanhando o Fala Auditor para mais dicas e até o próximo programa.